castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Estimados e estimadas, saúdo-te com votos de amor, de esperança e de paz. Semeando a Palavra para um tempo de reflexão é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que busca, a partir da orientação das Sagradas Escrituras, auxiliar as pessoas a entenderem o seu lugar e função no mundo no qual Deus os criou e os colocou. Cremos que, por intermédio de Jesus Cristo, Deus restabelece a comunhão do ser humano com Ele, assim como permite que a comunhão aconteça entre as pessoas e destas com a boa criação. Hoje convido-te a refletirmos sobre o tema Cada um fazendo a sua parte. Vivemos tempos marcados fortemente pelo individualismo, o que leva muitas pessoas a viverem e praticarem a indiferença. Com isso, a prática da empatia cede lugar e espaço para o egoísmo. Neste cenário, é interessante observar como muitas pessoas esperam das outras pessoas as coisas prontas, esquecendo-se de que no mundo não vivemos sozinhos e de forma isolada, mas cercados de outras pessoas, dividindo a mesma casa comum que é o mundo que Deus nos deu. Esse tipo de prática e vivência podemos intitular de antropocêntrica e narcisista. Tal prática e vivência traz consequências para a vida pessoal, familiar e social. Recentemente, num diálogo com uma pessoa sobre determinado problema que a envolvia diretamente, esta olhou para mim e disse: "Isto não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com isso." Creio que não foi possível disfarçar minha cara de espanto diante de tal fala. Então logo lembrei de uma gíria da galera jovem que diz: "Deu de ombros." Amados e amadas, quando olhamos para a Palavra de Deus, vamos então logo perceber de que Deus nos criou como seres relacionais, no qual individualismo, egocentrismo não encontram lugar e espaço. Aliás, em toda a perspectiva bíblica, encontramos um Deus relacional, desde o início da criação. Em outras palavras, Deus nos criou para nos envolvermos no seu projeto de criação e o fazemos nos relacionamentos com Ele e com todas as demais obras da sua criação. Neste projeto de Deus não tem espaço para dar de ombros, como se eu não tivesse nada a ver com o que não é do meu interesse. Por isso, queridos e queridas, como pessoas cristãs que entendem que Deus tem planos para nós, é necessário novamente buscar, ler e entender a vontade de Deus manifestada nas Sagradas Escrituras. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e afirmam de que a Palavra de Deus quer proibir tudo e acabar com a liberdade das pessoas, na verdade, a Palavra quer orientar para que possamos ter vida boa, vida plena e com sentido. Por isso quero partilhar conosco uma leitura bíblica no qual o apóstolo Paulo dá orientações ao jovem pastor Timóteo. Este texto assim nos diz: "Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isto é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus, para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade.
Amados e amadas, neste texto claramente percebemos que não há espaço para relações umbigais, onde cada pessoa pensa somente no seu umbigo, onde cada pessoa pensa somente em si. Deste texto eu quero assim então destacar pontos principais. O primeiro dele é oração para fora. A oração não deve estar a serviço e nem em benefício pessoal ou individual. Diz o texto: sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Isso nos leva a lembrar que, a pedido dos discípulos, Jesus ensinou-os a orar e na oração ensinada ele disse: Pai nosso que estás nos céus, e não Pai meu. Quando nos dirigimos a Deus em oração, pensamos a partir de nós para a amplitude do mundo que envolve todas as pessoas. O segundo ponto que eu quero destacar desse texto é nosso dever orar pela vida boa para todas as pessoas. Creio que assim como eu, muitas e muitas vezes, vocês também ficam decepcionados com o que ouvimos nos noticiários a respeito da forma como muitos dos nossos governantes se portam na condução da nossa nação. São notícias e mais notícias de corrupção, de jeitinho brasileiro, em benefício próprio ao invés de trazer vida digna para todo o povo. Mas em nosso texto, Paulo nos orienta a fazer mais que somente criticar e reclamar. Ele nos motiva a orar pelos nossos governantes. Isto vai muito além de identificação política, partidária ou ideológica. Mesmo que eu reprove, discorde, não goste deste ou daquele governante, é meu dever como cristão orar por estas autoridades. Mas por quê? Simples, porque Paulo diz: isto é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Amados e amadas, infelizmente temos vivido um tempo de polarização no âmbito político, fortemente marcado também por ódio, brigas e inclusive agressões, por vezes terminadas em casos de morte. Quando Paulo nos instrui a orar pelos governantes, ele não está dizendo que nós devemos simplesmente concordar com o que está errado. Mas é nosso dever cristão pedir a Deus que dê sabedoria aos nossos governantes para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Destaco também o terceiro ponto do nosso texto, que estamos a serviço do plano de salvação de Deus. Sim, quando fazemos a nossa parte, orando em favor de todas as pessoas, nós então assim testemunhamos do amor de Deus, que quer perdoar e salvar a todas as pessoas, também a mim, também a você. Pelo nosso testemunho, que é diferente de testemunho, as pessoas então podem vir a conhecer a verdade de Deus, verdade esta pautada no amor, justiça, paz e vida plena para todas as pessoas. Assim quero destacar também o nosso quarto ponto do nosso texto. Nosso Deus é o Deus da comunhão. Nosso Deus é o Deus da coletividade, não do isolamento, individualismo e egoísmo. Em e a partir de Jesus Cristo, Deus então liberta as pessoas dos seus pecados e dos seus mundos, no qual vivem dando de ombros, e promove com isto a comum união. A partir desta comum união com Deus em Cristo, que se estende na horizontal, acontece então assim a transformação do mundo, marcado pela corrupção e pecado, concretizando assim o desejo e plano de Deus de que todos sejam salvos. Assim, destacamos então também o quinto ponto, que somos escolhidos para fazer a nossa parte. O apóstolo Paulo lembra que ele não é um apóstolo por vaidade, nem por status, nem por vontade própria, mas porque foi escolhido para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Com isso, Paulo está lembrando o jovem Timóteo da função e tarefa que Deus lhe confiara. E lembra assim também a mim e a você a respeito da mesma tarefa que também nós recebemos de Deus. Amados e amadas,
Hoje fomos novamente lembrados do plano de Deus para a minha, tua e vida de todas as pessoas. Ou seja, Deus quer que todos sejam salvos. Também fomos lembrados que somos parte destes planos de Deus, como servidores em direção às demais pessoas. Por isso precisamos nos perguntar: estou fazendo a minha parte? Depois de sermos relembrados de tudo isso por intermédio do apóstolo Paulo, posso responder como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou posso simplesmente dar de ombros e dizer: isso não tem nada a ver comigo. Claro que da nossa resposta dependerá a nossa salvação, assim como a salvação de outras pessoas. Sim, se dermos de ombros para os planos de Deus para a nossa vida, perdemos o perdão dos nossos pecados oferecidos em e por meio de Jesus Cristo, e a nossa conduta de vida poderá então assim afastar também as pessoas deste perdão e salvação. Amados e amadas, Deus já fez a sua parte. Eu e você estamos fazendo a nossa parte? Deus quer transformar o mundo e conta com o meu e o teu auxílio. Vamos fazer a nossa parte? Que Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre sobre a orientação da sua palavra, para que com sabedoria vivamos e a Ele possamos servir, contribuindo para a sua missão no mundo no qual Deus nos colocou. Um forte abraço e Deus te abençoe. Amém.